Olá, bom dia. Meu nome é Hugo Lança e este é o nosso quinto monólogo de Direito Comercial. Hoje vamos conversar sobre sociedades comerciais. Partimos do artigo 13º, no seu número 2, que ensina que as sociedades comerciais são comerciantes. Aquilo que se chamam comerciantes natos. Percebe-se esta expressão quando contrapomos o artigo 13 no seu número 1 com o artigo 13 no seu número 2. O artigo 13 no seu número 1 exige a prática de atos de comércio, exige uma atividade. É preciso fazer qualquer coisa para ser comerciante. No caso das sociedades, desde já se pode adiantar que não se exige isto. Não se exige que efetivamente haja uma prática de atos, mas a mera intenção de os fazer. Ou seja, dito de outra forma, a sociedade, desde que existe enquanto pessoa coletiva, é um comerciante. A história das sociedades é uma história que podemos encontrar no século XV, século XVI, algumas reminiscências. Mormente, as sociedades em comandita, que de alguma forma, mais do que uma lógica societária, procuravam contornar proibições legais de cariz mais religioso, que não entendiam como algo impróprio, errado, ilícito, imoral, o juro, os rendimentos do capital, e aí que surgiram uma forma de sociedades comerciais que, em comandita, que visava, sobretudo, contornar essa proibição. Porquanto, será no século XIX, com o desenvolvimento do pós-revolução industrial, que surge esta figura, ou uma figura similar àquilo que nós hoje entendemos por sociedades comerciais. O que é que caracteriza a sociedade comercial? Desde logo, uma congregação de esforços. Ou seja, é o reconhecimento de que a complexidade da vida comercial não se compadece com o empreendimento de um homem só, com a solidão do comerciante individual. É preciso congregar outros, juntar-me a outros, procurar outros, para em conjunto desenvolver uma atividade económica. Este afecto societais, este trabalhar em conjuntos, é o cerne da sociedade comercial e que está umbilicalmente ligado ao capitalismo. Se quisermos, a sociedade comercial plasma aquilo que é o capitalismo. Falar de sociedades comerciais é falar de pessoas coletivas. É olhar para o Código Civil, artigo 157 e seguintes, e perceber que falamos ali de uma nova figura, uma nova pessoa para o direito, as sociedades comerciais, que enquadram-se num dos dois tipos de pessoas coletivas previstas na lei civil. Temos, por um lado, as fundações, que se caracterizam por ser um acervo patrimonial, um conjunto de bens afetos a uma atividade, e do outro lado, as associações, o conjunto de pessoas, que se tiverem fins altruístas, fogem ao âmbito da nossa disciplina, se tiverem fins egoístas, no sentido de procurarem lucro, então entramos naquilo que é a sociedade. Sociedade que pode ser civil ou comercial. Aliás, o Código das Sociedades Comerciais não define sociedades. Quem o faz é o Código Civil, no seu artigo 980, que convido o meu bom discente a analisar. Se me permite a leitura, diz o artigo 980 que o contrato de sociedade é aquele em que duas ou mais pessoas se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum de certa atividade económica que não seja de mera fruição a fim de repartirem os lucros dessa atividade. Ou seja, da análise do artigo 980 do Código Civil, sobressai a existência de 4 elementos nas sociedades. A saber, o elemento pessoal, o elemento patrimonial, elemento teleológico e elemento finalístico. E são estes 4 elementos que vão ser o cerne desta nossa conversa de hoje.
Primeiro elemento pessoal. Olhamos para a lei e fala em duas ou mais pessoas. Ou seja, decorre do que já ficou dito nestes breves minutos introdutórios, que se a sociedade é uma congregação de pessoas que em conjunto vão desenvolver uma atividade económica, exigem-se pessoas no seu plural, duas ou mais pessoas. É esta a regra. E quando alguém diz que esta é a regra, é porque há exceções. E as exceções são os casos em que uma sociedade pode subsistir ou pode existir com apenas um sócio. Haverá três exemplos fundamentais. Um primeiro exemplo não é propriamente uma exceção a esta regra. É aquilo que se chama a unipessoalidade superveniente. Caso clássico. Há uma sociedade com dois sócios, um deles vem a falecer e permanece um único sócio vivo. Seria profundamente injusto que o direito obrigasse aquele sócio a, naquele dia, a caminho do funeral, terminar a sociedade, extinguir a sociedade porque tinha deixado de ter a pluralidade exigida nos sócios. Pois bem, desde sempre, desde a versão original deste código, que se permite que haja um prazo, um ano, para repor a situação. Mas esta não é propriamente uma exceção, porque temos uma sociedade que foi criada por duas ou mais pessoas. A exceção é a possibilidade de a sociedade ser originariamente unipessoal, formada por uma única pessoa. E aqui encontramos duas exceções. A primeira exceção é a unipessoalidade, que permite que uma sociedade possa criar uma outra sociedade, sendo esta primeira detentora da totalidade do capital. A possibilidade está prevista no artigo 488 do Código das Sociedades Comerciais e configura o primeiro exemplo de uma unipessoalidade. O outro caso é um caso mais recente. É um caso que está na lei desde, se a memória não me atrapalha, 1995. As chamadas sociedades unipessoais por cotas. Ou a sociedade unipessoal por cotas, para ser mais exato. Estas foram uma reação ao mau regime legal do EIRL. Não uma reação à IRL em si, mas ao mau regime legal da IRL. Mas sobre isso falaremos depois, em conversa de sala de aula. O que quer dizer é que, desde 95, que existe a possibilidade de uma sociedade, de uma pessoa, criar uma sociedade daquela que é a única sócia. É isto que é a sociedade unipessoal, criando aqui uma exceção ou a exigência de duas ou mais pessoas na criação de uma sociedade. Segundo elemento patrimonial. Ou seja, para o tal exercício da tal atividade, exige-se a contribuição com bens. Ou serviços, mas sobretudo com bens. Bens não significa necessariamente dinheiro. Este ponto quero aqui frisar. O que se exige é que os sócios contribuam para a sociedade com algo. E esse algo pode ser, obviamente, dinheiro, mas podem ser outros bens. Quer corpóreos, quer incorpóreos, quer bens materiais, quer bens imateriais. Ou seja, pode contribuir com um imóvel, pode contribuir com um automóvel, pode contribuir com peças de arte, pode contribuir com mercadorias, com computadores, o que quer que seja. Ou com direitos. Um direito de arrendamento, um direito de leasing, um direito decorrente do contrato de franchising, uma patente de uma marca, uma patente, o registro de uma marca. Tudo isto são exemplos de contribuições para o tal elemento patrimonial. Ou seja, um bem, desde que seja suscetível de penhora, é passível de ser a contribuição do sócio para a sociedade. Depois, o elemento teleológico. O que é que se exige aqui? Exige que haja o exercício em comum de uma atividade que não seja de mera fruição. Ou seja, que não se limite a recolher rendimentos de uma qualquer realidade. O que se exige aqui é uma postura dinâmica, que os sócios queiram fazer algo em comum. Agora, se os sócios, ou se as pessoas são donas em comum de um prédio de apartamentos e que recebem as rendas, gozando
dos direitos decorrentes desse imóvel, então não há aqui uma atividade. Se as pessoas são incomuns com proprietárias de um terreno agrícola e recebem rendas de terceiros, não exercem nenhuma atividade. E o que se exige para a criação de uma sociedade é que haja o exercício em comum de uma atividade. Finalmente, elemento finalista, obter o lucro. Ou seja, o que leva aquelas duas ou mais pessoas a reunirem-se para exercerem em comum uma atividade económica que não seja de mera fruição, contribuindo com bens, é obter um acréscimo patrimonial. Obter lucro. E se calhar o lucro hoje é mais do que um mero acréscimo patrimonial. É o melhorar da situação patrimonial, que se pode fazer pelo lado de aumentar as receitas ou pelo outro lado, que é diminuir as despesas. O ponto da obtenção de lucros é crucial. Porquanto é saber se o facto de se exigir que a sociedade visa obter lucro e repartir os lucros dessa atividade, que vai servir para excluir do conceito de sociedades outro tipo de empresas que se dedicam a atividades económicas, mormente as cooperativas. E é sobre isso que vamos pesquisar nos próximos minutos. Saber se as cooperativas são comerciantes, saber se as cooperativas são sociedades comerciais. Até breve.